Hoje, os bandeirantes, o que é verdade sobre eles? Sanguinolentos, matavam, usavam de mulheres, ou aqueles que expandiram o nosso território para regiões do centro-oeste, regiões do interior do país, Minas Gerais, e a descoberta do ouro. Sem eles teria sido possível? Aguardem. Até daqui a pouco. Bandeirantes, ou bandeiras, expedições armadas organizadas para a preação indígena. Nome bonito para falar coisa ruim. Escravização indígena, onde eu vou atacar, eu bandeirante ataco as aldeias, mato os guerreiros, aprisiono os que se renderam, homens, mulheres e crianças, né? E vou levá-los para serem vendidos ou para trabalharem, na maior parte das vezes é para vender, claro, comércio. A grande maioria dos bandeirantes saíram de São Paulo, onde você deve lembrar daquela aula que nós falamos sobre a formação de São Paulo. Se não lembra, dá uma olhada aqui, onde a gente fala sobre essa organização de guerras de aprisionamento. Bom, o bandeirante vai passar meses fora de casa nessa expedição, ele vai longe fazer esse aprisionamento. Você pode ver aqui pelo mapa as grandes caminhadas feitas pelos bandeirantes, que o seu trajeto é feito uma parte a pé, uma parte de barco. Em alguns casos, como você pode ver aqui pelo rio Tietê, ele é um rio que tem um fluxo das suas águas para o interior, consequentemente, isso facilita a navegação fluvial por interior do território, que vai levá-los em regiões como, por exemplo, Paraná, Paraguai, essa área. Expedições numerosas, afinal de contas, você está indo para uma guerra. Em uma guerra, eu preciso de muitos soldados. Agora, quem é esse bandeirante? Vamos fazer uma árvore genealógica dele? Me acompanhe. Aqueles primeiros portugueses que chegaram no nosso território ainda no século XVI terão relacionamento com mulheres. Claro, se forem heterossexuais. E relacionamento com mulheres o quê? Brancas. Haviam pouquíssimas mulheres brancas. Veja aquela nossa aula sobre cidades coloniais. Ele terá relacionamento com índias, na maioria das vezes, ou escravas negras, quando começar o tráfico negreiro. Ali naquela região, pronto, ele vai ter uma esposa índia, vai ter filhos o quê? Mestiços. Já é o brasileiro, mas não era chamado de brasileiro, brasiliano, gentil, mameluco, vários nomes. Ele se aproveita, por exemplo, do fato da família da mãe dele, da família da mulher dele serem tupinambás e terem como inimigos os aimorés. Então, em guerras intertribais que já caracterizavam essa sociedade, vejam aqui, sociedades indígenas, então ele vai até aquele local e ao invés de matar os inimigos, ao invés muitas vezes da antropofagia, vamos aprisioná-los e levá-los para a escravidão. Você entende que aquilo vai se mesclando, uma sociedade vai passando para outra, práticas que advêm da sociedade indígena serão incorporadas por estes novos elementos, que não é o branco português, já é o brasileiro. Aí ele vai para o interior do território para fazer essa escravização. Por que interior? Para ficar longe da sua casa, para não sofrer represálias. Então, nessas bandeiras de preação, nas bandeiras de escravização indígena, eu tenho índios, mestiços, alguns portugueses. Por vezes sim, por vezes sim. Qual é o melhor lugar para aprisionar? Índio. Missões jesuítas, claro. Porque nas missões jesuítas, ele já está num lugar, até o nome, lá na América Espanhola é chamado de redução, ou seja, eles já estão reduzidos num espaço, facilitando a guerra. Ah, e o jesuíta permite? Claro que não! Ah, vai ter guerra? Muitas vezes vai ter guerra.
ter enfrentamento. Os jesuítas, os bandeirantes, eles vão ter um confronto político perante a coroa portuguesa, perante a coroa espanhola, se vê pelos vários documentos enviados, cartas enviadas. Os jesuítas vão chamar os bandeirantes de facínoras, o que vamos combinar é verdade. Quem usa uma arma é para atirar, não é mesmo? Bom, o segundo tipo de bandeira são as bandeiras de procura de metais preciosos. Nos longos caminhos que os bandeirantes vão fazer pelo interior do território de Portugal e Espanha, atacando aldeias indígenas e missões jesuítas, é claro que no caminho, nas beiras de rio, onde ele para acampar, eles vão garimpar, eles vão faiscar. De posse de sua bateia, irão fazendo esses garimpos até que, no final do século XVII, encontraram ouro no interior do território, que se você olhar pelo mapa, seria o território do Espírito Santo, só que não estava ocupado, e vai estar sendo chamado de Capitania de São Paulo e das Minas de Ouro. Todo bandeirante é paulista? Não, a maioria das bandeiras saíram de São Paulo, sim, sem dúvida. Mas também temos bandeiras, como você pode ter no mapa, saindo de outras partes do território. O bandeirante vai ter fama. Fama de quê? Fama de mal, fama de quem mata, de quem dizima, de quem cumpre ordens por dinheiro. Então surge o sertanismo de contrato. Os bandeirantes eram contratados para aprisionar escravos fugidos, sejam eles índios, negros ou mestiços, e destruir quilombos. Tanto é que você viu na aula passada. O Quilombo de Palmares foi um bandeirante, Domingos Jorge Velho, que reuniu um grupo de bandeirantes. Você vê Palmares. Teve 18 guerras, exército português, exército espanhol, exército holandês. Ninguém destruiu, quem foi destruir foram os bandeirantes. Olha que absurdo. Consequências do bandeirismo. Claro, ele vai lá para a região que era da Espanha. Tira a única população que tinha de origem espanhola, que eram os padres jesuítas. Fica quem? Que eram padres jesuítas espanhóis. Lembre-se, tem missões jesuítas no território de Portugal, tem missões jesuítas do lado espanhol. Se daquele lado, aquele padre foi expulso ou morreu, não ficou nenhum espanhol. Portugal alarga suas fronteiras. Já na procura de metais preciosos, encontrar ouro na região de Mato Grosso e Goiás traz aqueles territórios para Portugal. E isso vai ser negociado no século XVIII. Veremos depois, o chamado Tratado de Madrid. Vai dar tanto encrenque. Herói ou vilão? Todo historiador se faz essa pergunta, bem como vestibular. Veja algumas questões. Dá uma olhadinha aqui. As duas coisas, né? Não dá para separar. Voltaremos na próxima aula para entrar no século XVIII, o século da mineração, o século de Marquês de Pombal e as revoltas contra a coroa portuguesa. Não percam!